Cheguei quando a sogra da minha filha jogava as roupas dela na rua. Na hora perdi o controle. Eu sou Ricardo Fernandes, tenho 55 anos e sempre fui conhecido em Poços de Caldas como um homem de palavra. Construí minha empresa de transportes com honestidade, criei minha filha sozinho depois de perder minha esposa em um acidente e nunca levantei a voz sem razão. Mas quando virei aquela esquina e vi minha Júlia, grávida, segurando meu neto de 1 ano no colo, cercada pelas próprias roupas jogadas no chão como lixo, enquanto aquela mulher gritava ofensas do outro lado do portão, algo dentro de mim rompeu. E eu fiz o que qualquer pai faria. Eu perdi o controle, mas não perdi a razão. Minha filha estava tremendo. O pequeno Pedrinho chorava assustado, agarrado ao pescoço dela, sem entender por que a vovó má estava gritando com a mamãe. Vizinhos espiavam pelas janelas, alguns com pena, outros apenas curiosos. E Dona Marlene, a sogra evangélica, a mulher que ia à igreja todo domingo de salto alto e Bíblia na mão, estava ali, vermelha de ódio, apontando o dedo para minha filha e chamando-a de aproveitadora, de interesseira, de mulher que queria prender o filho dela com mais um bebê. Júlia tentava falar, mas a voz não saía. Ela só conseguia abraçar o filho e olhar para o chão, destruída. Foi quando eu cheguei. E a primeira coisa que saiu da minha boca não foi um grito, foi uma pergunta fria, direta, que cortou o ar como lâmina. Que Deus é esse que a senhora serve, Marlene? O silêncio que caiu naquela rua foi pesado. Marlene virou o rosto para mim, e pela primeira vez eu vi medo nos olhos dela. Ela estava acostumada a mandar, a controlar, a usar o dinheiro e a fé como armas. Mas naquele momento, diante de um pai que acabava de ver a filha ser humilhada publicamente, ela percebeu que tinha ido longe demais. Eu me abaixei, peguei Pedrinho no colo, estendi a mão para Júlia e disse apenas: "Pega suas coisas. Você não vai passar mais um segundo nessa casa." E então olhei para Marlene com uma calma que assustava. A senhora acabou de cometer o maior erro da sua vida, e eu vou garantir que a senhora entenda isso. Naquele dia, a guerra começou. Marlene não fazia ideia do que estava por vir. Antes de continuar essa história, deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo. Escreva sua cidade e seu estado. E se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que foi humilhado por uma sogra ou um parente, compartilhe essa história. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinho. Se inscreva no canal para não perder o final dessa história, porque o que aconteceu depois disso mudou tudo. Meu nome é Ricardo Fernandes. Tenho 55 anos. Sou dono de uma empresa de transportes aqui no interior de Minas Gerais, em Poços de Caldas, e durante toda a minha vida me orgulhei de ser um homem justo. Não sou perfeito, mas sempre tentei fazer o certo. Criei minha filha Júlia sozinho desde que ela tinha 20 anos, depois que perdi minha esposa em um acidente de carro que destruiu nossa família. Foi uma noite chuvosa, uma estrada mal sinalizada, e num segundo tudo mudou. Minha esposa se foi. E eu fiquei com Júlia, com a empresa, e com uma dor no peito que até hoje, 8 anos depois, não passou completamente. Mas a vida continuou. Júlia cresceu forte, inteligente, sensível, se formou professora de educação infantil e sempre teve um coração enorme. Ela cuidava das crianças na escola como se fossem dela, e eu via nela o melhor da mãe que ela perdeu. Quando ela conheceu Gabriel, eu fiquei feliz. Ele parecia um bom rapaz, contador, trabalhador, educado. Pediu minha bênção antes de pedir Júlia em casamento, e isso me tocou. Eu dei minha bênção. E 3 anos atrás, entreguei minha filha no altar. Naquele dia, enquanto eu caminhava com ela até o altar, segurei firme a mão dela e sussurrei: "Se um dia ele não te tratar bem, você volta para casa. Sempre vai ter lugar para você." Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas felizes e disse: "Eu sei, pai, eu sei." Mas eu não imaginava que, 3 anos depois, eu estaria buscando ela de volta. Não por causa do marido, mas por causa da sogra, Dona Marlene, a mãe de Gabriel, viúva, dona de imóveis, mulher de negócios, evangélica fervorosa. No começo, ela foi educada comigo, até gentil, mas eu percebi, no casamento, o jeito que ela olhava para Júlia, como se estivesse avaliando, como se Júlia não fosse boa o suficiente. E nos meses que se seguiram, as coisas foram piorando. Júlia nunca reclamava abertamente,
Mas eu via nos olhos dela, nas visitas que foram ficando mais raras, no jeito como ela desviava o assunto, quando eu perguntava como estava o casamento. Gabriel trabalhava no escritório da mãe, e Marlene tinha comprado a casa onde o casal morava, colocando o imóvel no nome do filho. Controle. Tudo era controle. E Júlia estava sendo sufocada. Quando Pedrinho nasceu, meu primeiro neto, eu pensei que as coisas fossem melhorar, mas pioraram. Marlene queria controlar até o jeito que Júlia criava o próprio filho. Criticava tudo, a comida que ela dava, as roupas que escolhia, o fato de Júlia ter voltado a trabalhar. Nada era bom o suficiente. E então, há 2 semanas, Júlia me ligou chorando. Ela estava grávida de novo, 4 meses. Ela e Gabriel estavam felizes, mas Marlene tinha explodido. Chamou Júlia de irresponsável. Disse que ela estava tentando prender o filho dela com mais um bebê. Acusou-a de ser interesseira, de querer garantir pensão, de ser uma aproveitadora. Júlia estava destruída. Eu disse que ia lá resolver. Mas ela me pediu, chorando, para não fazer nada. Gabriel ia conversar com a mãe. Ia resolver. Ele não resolveu. E ontem de manhã, enquanto Gabriel estava viajando a trabalho, Marlene decidiu resolver do jeito dela. Ela invadiu a casa, arrancou as roupas de Júlia do armário, os objetos pessoais, as fotos, e jogou tudo na rua. E foi nesse momento que eu cheguei. Eu tinha ido visitar Júlia de surpresa, levar um brinquedo para o Pedrinho. E quando virei a esquina da rua dela, vi a cena que mudou tudo. Eu vi as roupas primeiro, espalhadas na calçada, blusas, calças, vestidos. Um cobertor de bebê jogado por cima de uma cerca. E então eu vi Júlia, minha filha, minha menina. Ela estava de joelhos, tentando recolher as roupas com Pedrinho no colo. O menino chorava desesperado, e Júlia tentava acalmá-lo enquanto juntava as próprias coisas do chão. As mãos dela tremiam. O rosto estava molhado de lágrimas. E então eu ouvi a voz. Aquela voz estridente, cheia de ódio. Dona Marlene estava do outro lado do portão, apontando o dedo para Júlia, gritando na frente dos vizinhos. Você não entra mais nessa casa. Essa casa é do meu filho. Você é uma aproveitadora. Fica grávida de novo para garantir pensão, é isso? Acha que eu não sei do seu joguinho? Júlia não respondia. Ela só chorava. Abaixada, humilhada, destruída. E os vizinhos assistiam. Alguns escondidos atrás das cortinas. Outros parados nos portões, sem saber o que fazer. Ninguém ajudava, ninguém se mexia. E Marlene continuava. Eu avisei meu filho, avisei que você não prestava, que você era pobre demais, simples demais, mas ele não me escutou. E olha onde isso deu. Eu senti meu sangue ferver. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o som nos meus ouvidos. Eu parei o carro no meio da rua, desliguei o motor e desci devagar, muito devagar. Porque se eu corresse, se eu me movesse rápido demais, eu ia explodir de um jeito que eu não queria. Eu queria estar no controle. Eu precisava estar no controle. Júlia me viu. E o olhar dela, Deus, o olhar dela me partiu ao meio. Era vergonha, era desespero, era alívio, tudo ao mesmo tempo. Ela sussurrou, Pai, e a voz dela era tão fraca, tão quebrada, que eu quase não ouvi. Eu caminhei até ela, me abaixei, segurei o rosto dela entre minhas mãos e limpei as lágrimas. Calma. Eu estou aqui agora. Marlene percebeu minha presença e parou de gritar. Ela me olhou com aquela cara de donos da razão, aquele ar de superioridade que ela sempre carregava. E antes que ela dissesse qualquer coisa, eu me levantei, peguei Pedrinho no colo e olhei diretamente para ela. E fiz a pergunta. Aquela pergunta que cortou o ar como uma lâmina fria. Que Deus é esse que a senhora serve, Marlene? Ela piscou, confusa. O quê? Que Deus é esse? Eu repeti mais devagar, mais frio, que a senhora serve, porque o Deus que eu conheço não joga uma mãe grávida na rua. O Deus que eu conheço não humilha, não destrói, não usa versículos da Bíblia para justificar crueldade. Marlene abriu a boca para falar, mas eu não deixei. A senhora vai à igreja todo domingo, não vai? Levanta a mão na hora do louvor. Dizima, canta no coral. Mas na segunda-feira a senhora está aqui, fazendo isso. Jogando as roupas da minha filha na rua como se ela fosse lixo. E na frente do neto, do seu neto. Os vizinhos começaram a se aproximar. Agora eles não estavam mais escondidos.
Eles queriam ouvir, e eu deixei. Eu queria que todos ouvissem. Essa casa é do seu filho? Ótimo. Então o seu filho que resolva. Mas minha filha não vai passar mais um segundo sendo humilhada por você. Júlia, pega suas coisas. Você vai para casa. Júlia olhou para mim ainda em choque. Pai, eu não posso... Pode sim. E vai. Eu me virei para Marlene. E a senhora? A senhora vai ter que prestar contas, não comigo, com Deus e com a justiça, porque isso aqui, eu apontei para as roupas no chão, isso aqui não fica assim. Marlene finalmente reagiu. Você não pode me ameaçar, eu tenho advogados, eu tenho dinheiro. Eu sorri, mas não era um sorriso de alegria, era um sorriso frio, cansado. Eu também tenho, Marlene, e diferente da senhora, eu sei usar o que eu tenho sem destruir ninguém. Peguei Júlia pela mão, segurei Pedrinho no outro braço e comecei a recolher as roupas. E sabe o que aconteceu? Os vizinhos começaram a ajudar. Uma senhora idosa da casa ao lado trouxe uma sacola. Um homem mais jovem começou a juntar as coisas e colocar no porta-malas do meu carro. E Marlene? Marlene ficou ali do outro lado do portão, vendo sua autoridade desmoronar na frente de todo mundo. Quando terminamos, eu coloquei Júlia e Pedrinho no carro, fechei a porta e voltei até o portão. Olhei para Marlene nos olhos uma última vez. A guerra começou, Marlene, e a senhora não faz ideia do que vem pela frente. Levei Júlia e Pedrinho para minha casa. No caminho, ela não falou nada. Só chorava em silêncio, olhando pela janela, segurando o filho no colo. Pedrinho tinha parado de chorar, mas ainda soluçava de vez em quando, confuso, cansado. Quando chegamos em casa, coloquei as malas no quarto de hóspedes, fiz chá para a Júlia e sentei ao lado dela na sala. Quanto tempo isso está acontecendo? Eu perguntei com calma. Não queria pressioná-la, mas eu precisava saber. Júlia respirou fundo. Desde o começo, pai. Desde o começo. E então, ela contou. Contou tudo. Como Marlene nunca a aceitou de verdade. Como ela criticava cada decisão de Júlia. Como controlava Gabriel através do trabalho, do dinheiro, da casa. Como usava a fé como desculpa para julgar, para controlar, para manipular. Ela diz que está me ajudando, que está me ensinando a ser uma boa esposa. Mas na verdade ela só quer que eu desapareça. Júlia limpou as lágrimas. Gabriel tenta, ele tenta me defender, mas ele tem medo dela. Medo de perder o emprego, medo de perder a casa, medo de decepcionar a mãe. Eu segurei a mão dela. E você? Você tem medo? Eu tenho medo de perder meu casamento, pai. Eu amo o Gabriel, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser tratada como se eu não fosse nada. Você não é nada, Júlia. Você é tudo. E se Gabriel não consegue ver isso, se ele não consegue te defender, então talvez ele não mereça você. Júlia me olhou assustada. Pai, eu não estou dizendo para você se separar. Eu estou dizendo para você se respeitar. E eu vou te ajudar, de todas as formas possíveis. Naquela noite, enquanto Júlia e Pedrinho dormiam, eu liguei para meu advogado. Dr. Henrique, um velho amigo que trabalhava comigo há anos. Expliquei a situação. Ele ouviu tudo em silêncio e então disse: Ricardo, isso é abuso psicológico e temos provas. Os vizinhos viram. Podemos registrar um boletim de ocorrência, podemos pedir uma medida protetiva para que Marlene não se aproxime de Júlia, e dependendo do que mais descobrirmos, podemos processá-la por danos morais. Faça tudo, eu disse. Eu quero que ela entenda que não pode fazer isso com minha filha. E Gabriel? Dr. Henrique perguntou. Gabriel vai ter que escolher, entre a mãe e a esposa. E seja qual for a escolha dele, Júlia vai estar protegida. No dia seguinte, Gabriel voltou da viagem. Ele ligou para Júlia desesperado. Marlene tinha contado a versão dela, que Júlia tinha sido desrespeitosa, que tinha gritado, que tinha atacado ela. Gabriel estava confuso, perdido, sem saber em quem acreditar. Eu peguei o telefone da mão de Júlia. Gabriel, aqui é o Ricardo. Você precisa vir aqui, agora, porque nós vamos ter uma conversa. E você vai ter que decidir que tipo de homem você quer ser. 1 hora depois, Gabriel estava na minha sala. Ele parecia exausto, assustado. Eu não ataquei, eu não gritei. Eu apenas mostrei a ele as fotos que os vizinhos tinham tirado, as roupas de Júlia jogadas na rua, Pedrinho chorando no colo dela, Marlene gritando do portão.
E então eu disse: sua mãe humilhou sua esposa publicamente, na frente do seu filho, e você não estava lá. Você nunca está lá. Porque você está sempre viajando, sempre trabalhando para a sua mãe, sempre tentando agradá-la. Mas e a Júlia? E o Pedrinho? E o bebê que está a caminho? Eles não merecem um homem que os defenda? Gabriel abaixou a cabeça. Eu não sabia que estava tão ruim assim. Porque você não quis ver. Porque é mais fácil fingir que está tudo bem. Mas agora acabou. Agora você escolhe. Ou você defende sua família, ou você perde sua família. Gabriel olhou para Júlia. Ela estava sentada no sofá, pálida, cansada, mas firme. E pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Ela olhou de volta e disse: eu te amo, Gabriel, mas eu não vou voltar para aquela casa. Não enquanto sua mãe tiver poder sobre a nossa vida. Você escolhe, sua mãe ou eu. E então, pela primeira vez, Gabriel chorou. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhava para Júlia, para mim, para as próprias mãos. Eu via a luta interna acontecendo ali. Ele amava Júlia, isso era claro. Mas o medo que ele tinha da mãe era maior do que eu imaginava. Não era apenas medo de perder o emprego ou a casa. Era medo emocional. Medo de decepcionar. Medo de ser rejeitado. Marlene tinha construído esse controle ao longo de anos. Finalmente, Gabriel limpou as lágrimas e olhou para Júlia. Eu escolho você. Eu escolho nossa família. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Me desculpa. Me desculpa por não ter te protegido. Júlia soltou um soluço e se levantou. Eles se abraçaram ali, na minha sala, enquanto Pedrinho dormia no quarto ao lado. Eu saí para dar privacidade a eles, mas antes coloquei a mão no ombro de Gabriel. Agora você vai ter que provar isso, com ações, não com palavras. Eu sei, ele disse, a voz firme. Eu vou. Naquela noite, Gabriel ligou para Marlene. Eu estava presente, e Júlia também. Gabriel colocou no viva-voz. Quando Marlene atendeu, a voz dela estava doce, cheia de falsa preocupação. Filho, você voltou? Onde você está? Vem para casa, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu. Mãe, Gabriel interrompeu, eu sei o que aconteceu, e eu sei que a senhora mentiu para mim. Silêncio do outro lado. Eu vi as fotos, mãe. Eu vi o que a senhora fez com a Júlia. E não tem desculpa, não tem justificativa. Gabriel, eu estava defendendo você. Aquela mulher é minha esposa, e a mãe do seu neto, e do bebê que está a caminho. E a senhora a tratou como lixo. A voz de Marlene mudou. Ficou dura, fria. Se você ficar do lado dela, você perde tudo, a casa, o emprego, tudo que eu construí para você. Então eu perco, Gabriel disse. E pela primeira vez eu senti orgulho dele, porque eu não quero nada que venha com esse preço. Eu vou sair do escritório, eu vou sair da casa, e eu vou começar de novo, com minha família. Marlene gritou. Ela gritou coisas horríveis. Chamou Júlia de manipuladora. Disse que Gabriel estava sendo fraco, que ele era um filho ingrato, que ele iria se arrepender. Gabriel desligou o telefone no meio do discurso dela, e quando ele desligou, ele olhou para Júlia e disse: agora é nós contra o mundo. Eu abracei os dois. Não, agora é nós três contra ela, e ela vai perder. Nos dias seguintes as coisas aconteceram rápido. Dr. Henrique entrou com o boletim de ocorrência. Reunimos depoimentos dos vizinhos. Alguns deles tinham gravado vídeos do celular da cena. Tínhamos provas sólidas. Marlene foi notificada. Ela teria que prestar depoimento na delegacia. Gabriel pediu demissão do escritório da mãe. Foi difícil. Marlene tentou impedi-lo, ameaçou processá-lo por quebra de contrato, mas Dr. Henrique estava preparado. Não havia contrato assinado. Gabriel trabalhava informalmente, sem direitos, sem garantias. Marlene usava isso para controlar ele. Agora, isso jogava contra ela. Eu ofereci minha casa para Júlia, Gabriel e Pedrinho morarem enquanto eles se organizavam. Mas Gabriel insistiu em alugar um lugar próprio. Eu preciso provar que consigo cuidar da minha família sem depender de ninguém, nem da minha mãe, nem do Senhor. Eu respeitei isso e ajudei financeiramente até Gabriel conseguir um novo emprego. Enquanto isso, Marlene começou a mostrar seu verdadeiro rosto. Ela espalhou mentiras pela igreja. Disse que Júlia tinha destruído a família, que Gabriel tinha sido manipulado,
que eu era um sogro intrometido que queria controlar a vida do genro. Mas a verdade tem um jeito de vir à tona. E a verdade sobre Marlene estava prestes a explodir de uma forma que nem eu imaginava. Foi quando Maria Aparecida apareceu. Maria Aparecida tinha 62 anos. Era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos e olhos cansados, mas que carregavam uma força silenciosa. Ela apareceu no meu escritório numa quinta-feira de manhã, pedindo para falar comigo. Minha secretária disse que ela tinha vindo sem marcar hora, mas que parecia importante. Eu mandei ela entrar. Senhor Ricardo, ela começou, sentando-se na cadeira à frente da minha mesa. Eu soube do que aconteceu com sua filha, e eu vim aqui porque eu preciso contar uma coisa, algo que eu guardei por anos, mas que agora precisa ser dito. Eu me inclinei para a frente. Pode falar. Maria respirou fundo. Eu conheci Marlene há 20 anos. Naquela época, meu marido tinha acabado de falecer, e ele tinha deixado alguns imóveis para mim e para nossos 2 filhos. Marlene era a advogada do escritório que cuidava da partilha. Ela se ofereceu para me ajudar. Disse que ia cuidar de tudo, que eu não precisava me preocupar. Maria fez uma pausa, os olhos cheios de lágrimas. Ela roubou metade da herança dos meus filhos, falsificou documentos, transferiu imóveis para o nome dela. E quando eu descobri, já era tarde demais. Ela usou brechas na lei. Usou o fato de eu ser uma viúva sem instrução, sem conhecimento jurídico. Meus filhos perderam tudo. Um deles entrou em depressão e nunca se recuperou. O outro saiu da cidade envergonhado, destruído. Eu senti o sangue ferver de novo. E você nunca denunciou? Eu tentei, Maria disse, a voz quebrando. Mas naquela época, Marlene tinha poder. Ela tinha dinheiro. Ela tinha conexões. Meu advogado disse que seria difícil provar. E eu desisti. Por anos, eu vivi com essa dor. Vendo ela prosperar, vendo ela se exibir na igreja, vendo ela fingir ser uma mulher de Deus enquanto destruía famílias. Por que você está me contando isso agora? Porque eu ouvi o que ela fez com sua filha, e eu não posso mais ficar calada. Eu guardei todos os documentos, todas as provas, tudo o que eu consegui reunir naquela época, e eu quero que você use isso. Eu quero que ela pague, não pelo dinheiro, mas pela justiça, pelas vidas que ela destruiu. Maria tirou uma pasta da bolsa e colocou sobre a mesa. Está tudo aqui. Contratos falsificados, assinaturas forjadas, comprovantes de transferência de imóveis. Tudo. Eu peguei a pasta e comecei a folhear. Era uma bomba. Se aquilo fosse verdade, Marlene não tinha apenas cometido fraude. Ela tinha cometido crimes que poderiam levá-la à prisão. Maria, eu disse, olhando para ela, eu vou levar isso ao meu advogado e nós vamos reabrir esse caso. Não importa quanto tempo passou. Justiça não tem prazo de validade. Maria sorriu pela primeira vez desde que entrou na sala. Obrigada. Eu sabia que o senhor ia me ouvir. Eu rezei para que Deus me guiasse até alguém que pudesse fazer alguma coisa. E ele me trouxe até o senhor. Quando Maria saiu, eu liguei imediatamente para Dr. Henrique. Marquei uma reunião de emergência. E naquela tarde, nós começamos a desmontar o império de mentiras que Marlene tinha construído ao longo de décadas. Enquanto isso, Marlene continuava sua campanha de difamação. Ela convenceu parte da igreja de que ela era a vítima, que Júlia e Gabriel eram ingratos, que eu era um homem perigoso. Mas nem todo mundo acreditou nela. Algumas pessoas começaram a fazer perguntas, começaram a se lembrar de outras histórias, outras famílias que Marlene tinha destruído, outros negócios que ela tinha manipulado. A máscara estava começando a rachar, e o que viria a seguir ia destruir tudo que Marlene tinha construído sobre mentiras. Dr. Henrique trabalhou rápido. Ele pegou os documentos que Maria Aparecida trouxe e começou a investigar. Em questão de dias, ele descobriu que o caso não estava prescrito. Fraude documental e apropriação indébita tinham prazos maiores. E Marlene tinha sido cuidadosa em cobrir seus rastros na época, mas não cuidadosa o suficiente. Ele encontrou outras vítimas. 3 famílias que tinham sido enganadas por Marlene ao longo dos anos. Pessoas que, como Maria, tinham desistido de lutar porque achavam que não tinham chance contra alguém tão poderosa. Mas agora, com as provas reunidas e com um advogado disposto a enfrentá-la, eles voltaram. E juntos, nós formamos um caso sólido. Dr. Henrique entrou com uma ação civil coletiva contra Marlene.
Pedimos a devolução dos bens roubados, indenização por danos morais e, mais importante, a abertura de um inquérito criminal. A justiça começou a se mover. Devagar, mas começou. Enquanto isso, na igreja, a verdade também estava vindo à tona. O pastor, um homem sério e justo chamado Pastor Elias, começou a receber denúncias sobre o comportamento de Marlene, não só sobre o caso de Júlia, mas sobre outras situações ao longo dos anos. Fofocas maldosas, julgamentos cruéis, uso da fé como arma para controlar e manipular pessoas. Pastor Elias marcou uma reunião privada comigo. Ele me ouviu com atenção, sem interromper, enquanto eu contava tudo. Quando terminei, ele balançou a cabeça, triste. Eu suspeitava que algo estava errado, mas Marlene sempre soube se apresentar bem. Ela sabia falar a linguagem certa, citar os versículos certos, mas eu deveria ter olhado mais fundo. Me desculpe. O senhor não tem culpa, pastor, eu disse. Pessoas como Marlene são especialistas em enganar. Elas usam a fé como escudo. Mas não mais, Pastor Elias disse com firmeza. Eu vou conversar com ela, e dependendo da resposta dela, ela não será mais bem-vinda nos nossos cultos até que haja arrependimento genuíno. Na semana seguinte, Pastor Elias chamou Marlene para uma conversa. Eu não estava presente, mas Gabriel me contou o que aconteceu depois. Marlene negou tudo. Disse que estava sendo perseguida, que eu e Júlia éramos os verdadeiros vilões, que ela era uma mãe tentando proteger o filho. Pastor Elias pediu para ela refletir, se arrepender, buscar reconciliação. Marlene se levantou e saiu batendo a porta. E no domingo seguinte, ela não apareceu na igreja, mas a ausência dela foi notada. Que as pessoas começaram a fazer perguntas. Onde está Marlene? Por que ela não está vindo mais? E aos poucos a verdade foi se espalhando, não por fofoca maldosa, mas por testemunhos reais. Maria Aparecida teve coragem de falar publicamente, outras vítimas também. E a imagem que Marlene tinha construído de mulher de Deus, de empresária de sucesso, de mãe dedicada, começou a desmoronar. Gabriel conseguiu um novo emprego em uma empresa de contabilidade na cidade vizinha. Não pagava tanto quanto o emprego que ele tinha com a mãe, mas era honesto, era digno. E pela primeira vez em anos, ele estava dormindo em paz. Júlia voltou a sorrir. Devagar, mas voltou. Pedrinho estava feliz na casa nova que eles alugaram. E a gravidez estava indo bem. Mas Marlene não desistiu. Ela ainda tinha uma carta na manga. E ela estava prestes a jogá-la. Marlene estava encurralada. Seu império estava desmoronando. Sua reputação estava destruída. Seus negócios começaram a sofrer quando clientes descobriram sobre as fraudes. E pior, ela estava sozinha. Gabriel não atendia suas ligações. A igreja tinha se afastado dela. E até os amigos que ela achava que tinha começaram a desaparecer. Foi então que ela fez algo desesperado. Ela apareceu na casa de Júlia e Gabriel numa noite de sexta-feira. Eu não estava lá, mas Gabriel me ligou logo depois, ainda tremendo. Marlene tinha ido sem avisar, batendo na porta, exigindo entrar. Gabriel abriu, mas não deixou ela passar da varanda. Eu quero ver meu neto, Marlene disse, a voz quebrada. Eu quero ver Pedrinho, por favor. Não, mãe, Gabriel disse firme. Não agora. Não depois de tudo que a senhora fez. Eu sou a avó dele. Eu tenho direito. A senhora perdeu esse direito quando jogou a mãe dele na rua, Gabriel respondeu. E eu fiquei orgulhoso dele quando ouvi isso. Marlene começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração. Você virou as costas para mim, seu próprio sangue, por causa dessa mulher. Essa mulher é minha esposa, e eu deveria ter virado as costas para a senhora muito antes. Marlene mudou de tática. Ela tentou apelar para a fé. Gabriel, eu sei que eu errei, mas Deus perdoa. A Bíblia diz que temos que perdoar. Você não pode me deixar assim. Eu sou sua mãe. Deus perdoa sim, Gabriel disse, a voz trêmula, mas firme. Mas perdão não significa voltar a conviver como se nada tivesse acontecido. Perdão não significa deixar a senhora continuar nos machucando. A senhora precisa de ajuda, mãe. Ajuda de verdade. Não de mim. De um profissional. De Deus. Eu não preciso de ajuda. Eu preciso da minha família. Então a senhora deveria ter pensado nisso antes de destruir essa família. Marlene saiu dali furiosa.
Mas antes de ir embora, ela disse algo que me deu arrepios quando Gabriel me contou. Vocês vão se arrepender. Todos vocês. 2 dias depois, Marlene entrou com uma ação judicial pedindo direito de visita ao neto. Ela alegou alienação parental. Disse que Júlia estava manipulando Gabriel para afastá-lo dela, que eu era o verdadeiro vilão, controlando tudo nos bastidores. Era ridículo, mas era perigoso. Dr. Henrique pegou o caso, e ele usou tudo o que tínhamos. As provas do abuso psicológico, os depoimentos dos vizinhos, as fraudes documentadas, o histórico de comportamento manipulador. E ele apresentou tudo ao juiz. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. E naqueles dias, a tensão era insuportável. Júlia estava grávida de 6 meses agora, e o estresse estava afetando ela. Eu me preocupava. Gabriel se preocupava. Mas nós sabíamos que não podíamos recuar. Tínhamos que ir até o fim. Na noite antes da audiência, Júlia me ligou. Pai, eu estou com medo. Do que, filha? De perder. De o juiz acreditar nela. De ela conseguir o que quer e voltar para nossas vidas. Isso não vai acontecer, eu disse tentando passar confiança. Nós temos a verdade do nosso lado, e a verdade sempre vence. Sempre? Júlia perguntou a voz pequena. Sempre, eu repeti. E eu rezei para que eu estivesse certo. No dia da audiência, todos nós estávamos lá. Eu, Júlia, Gabriel, Dr. Henrique. Do outro lado, Marlene e o advogado dela. Ela estava diferente, mais magra, mais pálida, mas ainda com aquele ar de superioridade, aquele olhar que julgava todo mundo. O juiz entrou, e o julgamento começou. A sala do tribunal era silenciosa e fria. Marlene sentou-se ao lado do advogado dela, composta, quase serena, mas eu via a tensão nos ombros dela, o nervosismo disfarçado. Júlia segurava a mão de Gabriel, e eu estava sentado logo atrás deles. Dr. Henrique estava preparado. Ele tinha uma pilha de documentos organizados, testemunhas confirmadas e um plano claro. O advogado de Marlene começou apresentando o caso dela. Ele falou sobre o direito de avós de manterem contato com os netos, sobre como Marlene era uma mulher de fé, uma empresária respeitada, uma avó amorosa que estava sendo injustamente afastada da vida do neto por influência de um sogro manipulador e de uma nora ressentida. Ele pintou Marlene como vítima, e por alguns minutos eu tive medo de que o juiz pudesse acreditar. Mas então foi a vez de Dr. Henrique. Ele começou devagar, com calma, apresentando os fatos. As fotos das roupas de Júlia jogadas na rua, os vídeos gravados pelos vizinhos, os depoimentos escritos de pessoas que presenciaram a cena. Ele mostrou o boletim de ocorrência, as mensagens ameaçadoras que Marlene tinha enviado para Júlia e Gabriel depois do incidente. E então ele trouxe as testemunhas. A primeira foi uma vizinha, Dona Célia, que morava ao lado da casa onde Júlia e Gabriel viviam. Ela era uma senhora de quase 70 anos, evangélica, respeitada na comunidade. Ela subiu ao banco das testemunhas e jurou dizer a verdade. E ela disse: "Eu vi tudo." Dona Célia começou, a voz firme. "Eu estava regando as plantas quando ouvi os gritos. Dona Marlene estava jogando as roupas da Júlia pela janela, pela porta, pela cerca, e gritava coisas horríveis. Chamava a moça de aproveitadora, de interesseira. Dizia que ela não prestava. A Júlia estava na rua com o bebê no colo, chorando, tentando juntar as coisas. Foi uma das cenas mais tristes que eu já vi na vida." O advogado de Marlene tentou desqualificar o depoimento. "A senhora pode ter interpretado errado." "Não tem interpretação errada quando se joga a roupa de alguém na rua, doutor." Dona Célia cortou, olhando diretamente para ele. "E não tem interpretação errada quando se vê uma mãe chorando com um bebê no colo." A segunda testemunha foi Maria Aparecida. Ela subiu com dificuldade, as mãos tremendo, mas o olhar firme. Dr. Henrique apresentou os documentos que ela tinha trazido. Contratos falsificados, transferências fraudulentas, assinaturas forjadas. E Maria contou sua história. Contou como Marlene tinha roubado a herança dos filhos dela, como tinha destruído sua família. O advogado de Marlene tentou alegar prescrição, mas Dr. Henrique já estava preparado. Ele citou as leis, os prazos, as exceções, e o juiz anotava tudo. Quando foi a vez de Marlene falar,
Ela subiu ao banco das testemunhas com a postura ereta, o queixo erguido. Ela negou tudo. Disse que Júlia tinha provocado, que tinha sido desrespeitosa, que ela apenas estava defendendo o filho. Sobre Maria Aparecida, ela disse que eram acusações infundadas e invenções de uma mulher ressentida, mas sua voz não tinha a mesma força de antes. E quando o Dr. Henrique começou a fazer perguntas, as rachaduras apareceram. A senhora se considera uma mulher de fé? Doutor, Henrique perguntou. Sim, eu sou evangélica há 30 anos. E a Bíblia não ensina a tratar os outros com amor e respeito? Ensina. Então por que a senhora jogou as roupas da sua nora grávida na rua? Marlene hesitou. Eu estava nervosa. Foi um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza que durou horas, que incluiu gritos, humilhações públicas e mensagens ameaçadoras depois? Eu não ameacei ninguém. Dr. Henrique pegou o celular, mostrou as mensagens para o juiz. A senhora escreveu aqui: vocês vão se arrepender de terem virado as costas para mim. E aqui: eu vou garantir que vocês percam tudo. Isso não é ameaça? Marlene ficou pálida. Eu estava com raiva. E a raiva justifica destruir uma família? Silêncio. Dr. Henrique continuou, implacável. A senhora se sente arrependida pelo que fez? Marlene olhou para ele, para o juiz, para Júlia. E então disse: eu só queria proteger meu filho. Proteger ou controlar? Proteger. Mas seu filho não se sente protegido, dona Marlene. Ele se sente sufocado. Ele está aqui hoje pedindo para que a senhora se afaste dele e da família dele. Isso não é proteção. Isso é controle. Marlene não respondeu. Ela apenas baixou o olhar. O juiz chamou um intervalo. Todos nós saímos para o corredor. Júlia estava tremendo. Você acha que vai dar certo? Ela me perguntou. Sim, eu disse, e dessa vez eu tinha certeza. Quando voltamos, o juiz deu a decisão. Ele negou o pedido de Marlene. Disse que havia provas suficientes de comportamento abusivo e manipulador, que o direito de avós existe, mas não é absoluto, que o bem-estar da criança vem primeiro, e que, até que Marlene demonstrasse mudança real, comprovada por acompanhamento psicológico e avaliação judicial, ela não teria direito de visita. Mais do que isso, o juiz determinou que Marlene deveria pagar indenização por danos morais a Júlia, que abriu inquérito sobre as fraudes documentais apresentadas por Maria Aparecida. Quando a sentença foi lida, Marlene desmoronou. Ela chorou, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de derrota. E eu não senti pena, eu senti justiça. Depois da audiência, a vida começou a se acalmar, devagar como uma tempestade que finalmente passa e deixa o céu limpo. Júlia voltou a respirar. Gabriel se tornou um marido mais presente, mais forte. Eles se mudaram para uma casa maior, um lugar que era deles de verdade, sem influência de ninguém. Pedrinho crescia feliz, e a barriga de Júlia também crescia. O segundo bebê estava saudável. Eu voltei a me concentrar na minha empresa. Mas agora, toda sexta-feira, eu almoçava com Júlia, Gabriel e Pedrinho. Virou tradição. E nesses almoços nós conversávamos. Conversávamos sobre tudo. Sobre o passado, sobre o futuro, sobre perdão. Porque perdão era algo que estava sempre presente nas nossas conversas. Júlia lutava com isso. Pai, eu sei que a Bíblia diz para perdoar. Mas como? Como eu perdoo alguém que me humilhou daquele jeito? Perdão não significa esquecer, eu disse a ela. Perdão significa liberar o peso que você carrega. Significa não deixar que a raiva consuma você. Mas perdão também não significa voltar a conviver como antes. Significa seguir em frente. Júlia pensou nisso por um longo tempo. E aos poucos, ela começou a soltar. Ela começou a focar no que tinha de bom. O marido que finalmente estava sendo um homem. O filho que ria alto. O bebê que estava a caminho. O pai que nunca a abandonou. Gabriel também tinha sua jornada. Ele fazia terapia agora. Estava trabalhando os traumas de ter sido controlado a vida inteira. E um dia, ele me procurou. Seu Ricardo, eu quero agradecer. Por quê? Eu perguntei. Por não ter desistido da gente. Por ter lutado pela Júlia. Por ter me mostrado que eu precisava ser melhor. Você já era bom, Gabriel. Só precisava de coragem para ser. E sobre minha mãe, ele hesitou.
Eu não sei o que fazer. Ela me liga todo dia, deixa mensagens chorando, dizendo que mudou, que quer me ver. E você acredita? Gabriel suspirou. Eu não sei. Parte de mim quer acreditar. É minha mãe. Mas outra parte tem medo. Medo de cair na mesma armadilha de novo. Então não decida agora. Dê tempo ao tempo. Se sua mãe realmente mudou, ela vai provar com ações, não com palavras. Enquanto isso, Marlene estava enfrentando as consequências de tudo que fez. O inquérito sobre as fraudes avançava. Ela teve que devolver parte dos imóveis que havia roubado de Maria Aparecida. Pagou indenizações, perdeu clientes, perdeu respeito. E pela primeira vez na vida, ela estava sozinha de verdade. Pastor Elias me contou que ela tinha voltado à igreja, mas não mais como a mulher que se exibia. Ela sentava nos últimos bancos, quieta, cabisbaixa. Não falava com ninguém. Apenas orava e chorava. Será que ela está realmente mudando? Eu perguntei ao pastor. Só Deus sabe o coração dela. Pastor Elias disse. Mas eu vejo sinais. Ela procurou ajuda psicológica. Está fazendo acompanhamento com uma terapeuta cristã. Ela me pediu para conversar algumas vezes. E eu sinto que ela está começando a entender a gravidade do que fez. E o que o senhor acha que eu devo fazer? Espere, pastor Elias disse, colocando a mão no meu ombro. Espere e ore. Se a mudança dela for real, Deus vai mostrar. Mas não force nada. Júlia e Gabriel precisam de tempo, e Marlene precisa provar que mudou. 6 meses se passaram. O segundo bebê de Júlia e Gabriel nasceu. Uma menina. Eles a chamaram de Helena, em homenagem à minha falecida esposa. Quando eu segurei Helena nos braços pela primeira vez, chorei. Chorei de alegria, de alívio, de gratidão. Minha família estava bem. Minha filha estava forte. E minha neta tinha o nome da mulher que eu amei. E então, uma semana depois, eu recebi uma carta. Era de Marlene, escrita à mão, em papel simples. Não havia endereço de retorno, apenas as palavras. Ricardo, eu sei que não mereço seu perdão. Nem o de Júlia, nem o de Gabriel. Mas eu preciso que você saiba que eu estou tentando mudar. Eu estou fazendo terapia. Estou indo à igreja não para me exibir, mas para aprender a ser humilde. Estou pagando pelas coisas que fiz. E todos os dias eu peço a Deus que me ajude a ser uma pessoa melhor. Eu não espero que vocês me deixem voltar às suas vidas, mas eu espero que um dia talvez vocês possam me perdoar. E se eu puder ver meus netos, nem que seja de longe, apenas uma vez, eu prometo que não vou interferir. Não vou tentar controlar. Eu só quero saber que eles estão bem. E que eu posso dizer a eles, quando eles crescerem, que a vovó deles errou muito, mas que ela tentou consertar. Marlene. Eu li a carta 3 vezes, e então eu a mostrei para Júlia e Gabriel. Júlia leu a carta em silêncio. Quando terminou, ela a devolveu para mim e disse apenas: Eu não sei, pai. Eu não sei se eu consigo. Você não precisa saber agora, eu disse. E não precisa forçar nada. Isso é uma jornada. E você decide o ritmo dela. Gabriel também estava dividido. Eu quero acreditar que minha mãe mudou. Mas eu tenho medo de me machucar de novo. De machucar a Júlia e as crianças. Então nós vamos devagar, eu sugeri. Se vocês quiserem, eu posso encontrar Marlene primeiro. Sozinho. Conversar com ela. Ver se a mudança é real. E aí, se vocês se sentirem confortáveis, podemos pensar num próximo passo. Eles concordaram. E uma semana depois, eu marquei um encontro com Marlene. Em um café neutro, longe de casa, longe da igreja, longe de tudo que pudesse trazer memórias ruins. Ela chegou antes de mim. Estava sentada numa mesa no canto, mãos nervosas, segurando uma xícara de chá. Quando me viu, ela levantou, hesitante. Ricardo, obrigada por vir. Eu me sentei. Não sorri. Não estendi a mão. Apenas olhei para ela. E pela primeira vez eu vi Marlene sem a máscara. Ela estava mais velha, mais cansada. Os olhos tinham uma tristeza profunda que eu nunca tinha visto antes. Eu li sua carta, eu comecei. E eu vim aqui porque eu preciso saber se você está falando sério ou se isso é mais uma manipulação. Não é manipulação, ela disse, a voz baixa. Eu juro. Eu perdi tudo, Ricardo. Perdi meu filho, perdi meu neto, perdi meu respeito, perdi a mim mesma. E quando eu estava sozinha, realmente sozinha, pela primeira vez eu parei para pensar no que eu fiz.
E eu percebi que eu estava errada. Sobre tudo. Sobre o que, especificamente? Sobre Júlia. Sobre controlar Gabriel. Sobre usar a fé como desculpa para julgar os outros enquanto eu mesma vivia em pecado. Sobre tudo. Ela limpou as lágrimas. Eu passei a vida inteira com medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. E eu achei que se eu controlasse tudo eu estaria segura. Mas eu só afastei todo mundo que eu amava. Eu fiquei em silêncio, deixando ela falar. Eu estou fazendo terapia 2 vezes por semana, e está sendo duro. Porque eu estou tendo que encarar coisas sobre mim que eu sempre neguei. Eu machuquei muita gente. Maria Aparecida, outras famílias, meu próprio filho, Júlia, Pedrinho, e agora, uma neta que eu nem conhecia ainda. Ela soluçou. Eu sei que eu não mereço perdão, mas eu preciso tentar, eu preciso consertar. Consertar não significa apagar, Marlene, eu disse. Você não pode apagar a dor que você causou, mas você pode tentar ser melhor. A deixar que o tempo mostre se a mudança é real. Eu sei, e eu estou disposta a fazer isso. Eu não quero voltar às suas vidas, não quero causar mais dor. Mas se um dia, quando as crianças forem maiores, se eles quiserem me conhecer, eu gostaria de poder olhar para eles e dizer, a vovó errou, mas ela tentou consertar. Eu respirei fundo. E então, pela primeira vez, eu senti algo que eu não esperava sentir por Marlene. Compaixão. Não porque ela merecia, mas porque eu acreditava em redenção. Eu acreditava que Deus podia transformar qualquer um, até mesmo ela. Eu vou conversar com Júlia e Gabriel, eu disse. Não vou prometer nada, mas vou dizer a eles o que você me disse. E aí, eles decidem. Marlene assentiu, agradecida. Obrigada. É mais do que eu merecia. Eu me levantei para ir embora, mas antes de sair eu me virei. Marlene, uma coisa. Se você realmente mudou, mostre com ações. Não só com palavras, porque palavras são fáceis. Ações exigem coragem. Eu sei, ela disse, e eu vou. 2 semanas depois, Júlia tomou uma decisão. Ela não estava pronta para ver Marlene, mas ela escreveu uma carta onde ela colocou toda a dor, toda a raiva, toda a mágoa, e no final, ela escreveu: eu não sei se eu consigo te perdoar completamente, mas eu estou tentando. E por enquanto, isso é tudo que eu posso oferecer. Gabriel levou a carta até Marlene. Ele não ficou, apenas entregou e foi embora. Mas foi um primeiro passo. 6 meses depois, Gabriel começou a visitar a mãe, 1 vez por mês. Apenas ele, em lugares neutros, conversas curtas, mas era um começo. Marlene não pressionava, não pedia mais, apenas agradecia por aquele tempo. 1 ano depois, Júlia concordou em deixar Marlene ver Pedrinho e Helena, mas sob supervisão, em um parque público. Gabriel e eu estávamos lá. Marlene chegou com um brinquedo para cada criança. Ela se ajoelhou, olhou para eles com lágrimas nos olhos e disse apenas: Oi, eu sou sua vovó. Pedrinho, agora com quase 3 anos, olhou para ela com curiosidade. Helena, no colo de Júlia, apenas bocejou, e Marlene não tentou forçar nada. Ela apenas brincou com eles por meia hora, respeitou o espaço de Júlia, e quando foi embora, ela agradeceu. Eu não sei se um dia as coisas vão voltar ao que eram, provavelmente não, mas eu sei que todos nós estamos aprendendo algo importante, que perdão é uma jornada, não um destino, que redenção é possível, mas exige humildade, e que família não é sobre controle, é sobre amor, sobre respeito, sobre escolher todos os dias fazer o certo. E hoje, quando eu olho para Júlia, forte e feliz, para Gabriel, que finalmente se tornou o homem que ele sempre deveria ter sido, para meus netos brincando no jardim, eu sei que tudo valeu a pena. Porque no dia em que eu cheguei e vi minha filha sendo humilhada, eu poderia ter deixado a raiva me controlar. Mas eu escolhi a justiça. Eu escolhi proteger. Eu escolhi lutar. E no final todos nós encontramos a paz.